Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com o novo Blink. Se você acompanha plataformas, que você consegue fazer dashboards para acompanhar variáveis, para atuar sobre relés, lâmpadas e tal, através da internet, provavelmente você conhece o Blink, aquela plataforma Blink com Y. Recentemente, essa plataforma teve uma grande atualização e algumas coisas mudaram a forma de funcionamento, entre elas o código, a forma que você faz as dashboards e um dos grandes avanços aí, uma das maiores melhorias que a plataforma agora tem é a possibilidade de você fazer dashboards para ver pelo computador. Então, agora você pode criar uma dashboard quase da mesma forma que era na outra versão, só que para você visualizar isso pelo computador. Então, agora você pode, por exemplo, ter uma tela, touchscreen grande lá, tal, que você consegue deixar fixo em algum lugar para você acompanhar essas variáveis em tempo real, para você atuar sobre cargas. E nesse vídeo a gente vai mostrar um passo a passo de como usar essa nova plataforma. Para fazer esse vídeo, a gente vai usar a mais nova placa da família de placas que a Robocore está fabricando, que é a Vespa. Então, se você não acompanhou o lançamento da Vespa, falar rapidinho dela. A Vespa é a primeira placa que a Robocore fabrica usando o ESP32, o ESP32, que é já muito conhecido do pessoal. Com esse módulo, a gente tem, de uma forma muito simples, Wi-Fi e Bluetooth nos projetos. Nesse vídeo, a gente vai focar na parte do Wi-Fi. Isso é muito legal, você usar o Blink com o Wi-Fi na sua placa, porque da forma que o Blink funciona, com o servidor onde isso fica hospedado e tal, você consegue controlar o seu projeto de qualquer lugar do mundo, basta que você tenha internet. Você consegue fazer isso de uma forma automática, você não precisa fazer nenhuma configuração adicional para conseguir controlar a sua placa de onde quer que você esteja, tá? Então, a Vespa, ela tem o módulo ESP32, que tem Wi-Fi e Bluetooth, e além disso ela tem outras funcionalidades, como por exemplo, um driver de até 800 mAh para duas cargas de forma independente, que normalmente se usa para robótica, só que nesse vídeo a gente vai usar para uma outra coisa, que vai ser para controlar fitas LEDs, que geralmente é bastante usado em automação residencial. Além disso, a gente tem também algumas saídas aqui, ou entradas, depende de como você for usar, que tem o padrão sinal 5 volts e GND. Nessas entradas, você poderia, em um robô, ligar servos motores, ligar sensores, ligar outras coisas. No caso desse vídeo, como a gente meio que vai fazer um projeto de automação residencial, a gente vai ligar módulos relé. Os módulozinhos simples de relé que você consegue acionar e desacionar alguma carga, como por exemplo uma lâmpada. Os pinos têm, do lado deles, uma legenda mostrando o que aquele pino faz de especial. Só que pensa que todos esses pinos podem ser usados como GPIOs, ou seja, todos eles podem ser usados como pinos digitais de entrada e saída. Além de serem usados como pinos digitais de entrada e saída, você também pode usar, por exemplo, esses dois de cima aqui como comunicação serial, TX/RX. Aqui embaixo você tem aqui embaixo você tem CSK, USS, enfim, comunicação SPI, 2C, essas coisas, você vai ter as outras funcionalidades aqui. Você ainda tem duas entradas analógicas através dos pinos VN e VP para ligar sensores analógicos, por exemplo, e alguns pinos para fazer alimentação de periféricos. Então, essa plaquinha Vespa é muito legal para você usar em robótica, muito legal para você usar com braços robóticos, com servomotor, e nesse vídeo especificamente a gente vai programar ela para funcionar com o novo Blink, fazendo um projeto de automação residencial. Você vai ver que o código que vai nela é muito simples, tem poucas linhas de código, porque a graça de você usar o Blink é que tudo fica hospedado lá na plataforma deles. E agora, além de você ter na tela do celular, a possibilidade de alterar as variáveis que vai controlar a placa, você também tem essa possibilidade de fazer uma dashboard web para você ver na tela do computador ou ver numa televisão.
ou ver num monitor, numa tela touchscreen, enfim. Isso aí abre um novo leque de possibilidades para você fazer projetos de automação residencial, IoT, por aí vai. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo vai ser criar um cadastro na nova plataforma do Blink, tá? Então, se você tinha uma antiga, cria uma nova lá. O site antigamente era o blink.cc, agora o site é o blink.io. Então, se você entrar no blink.cc, você vai ser redirecionado para esse site. Então, entra aqui no seu navegador, é Blink com Y, tá? Então, você vai ver que tem já uma outra cara do que era. Para fazer o seu cadastro, você vai clicar aqui em Login, e aqui em criar nova conta, né? Essa que está meio apagadinho aqui. Clica aqui, você coloca o seu e-mail, você pode ler os termos e condições e a política de privacidade, marcar aí se você concordar e dar um sign up. Quando você faz isso, ele envia no seu e-mail o e-mail de verificação, tá? Então você vai agora lá no seu e-mail, espera chegar o link e aí você vai ter lá um welcome to blink.console. Clica aqui e você vai em criar password, criar senha. Clica no botão que vai estar no seu e-mail e ele vai pedir para você criar uma senha forte aqui, né? Então ele fala várias coisas aqui, usa símbolos, não usa palavras comuns e por aí vai. Enfim, só para o propósito do vídeo aqui, vou colocar qualquer coisa, eu nem sei o que eu coloquei, e aí você coloca o seu primeiro nome. Clica no Done. Quando você abre a primeira vez, ele entra nesse wizard aqui de Kickstart. Nesse caso aqui desse vídeo, a gente não vai usar esse wizard, a gente vai fazer o código passo a passo. Se você seguir esse wizard, ele vai chegar no final das contas com um código que você vai copiar e colar para dentro da placa, só que esse código já tem algumas coisinhas para mostrar esse funcionamento. No nosso caso, como a gente vai explicar função por função que precisa ter nesse código, eu não vou usar isso aqui. Então, eu vou dar um cancel aqui, mas fica à vontade se você quiser prosseguir nesse wizard, é só clicar nesse let's go aqui. Então, eu vou cancelar aqui. E aí, eu tenho agora esse painel de configuração do Blink aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, como ele próprio está dizendo aqui, é criar um novo template. Então, vou criar esse novo template e vou dar um nome para esse template. Vamos chamar de automação residencial Vespa. Aqui em hardware, você vai selecionar o que você está usando. Você pode ver que ele tem exemplo para Arduino, Microbit, ESP32, ESP8266, outras placas, né? Várias outras placas, ainda tem o Oder aqui. Como a Vespa é baseada no ESP32 ou ESP32, deixa selecionado ESP32. E o tipo da conexão, você deixa selecionado Wi-Fi. Se você quiser colocar uma descrição aqui, fica à vontade, por exemplo, template para vídeo do novo Blink. E aí, depois que você faz tudo isso, você dá um done aqui para terminar a criação desse novo template. Tem várias configuraçõezinhas que você pode alterar se você tiver interesse, né? Então, a imagem do template, algumas questões de configuração, enfim, essa parte dá uma fuçada, porque tem bastante coisa que você pode fazer aqui que não entra muito no que a gente quer mostrar nesse vídeo, porque senão ficaria muito longo. Mas dá uma fuçada. Vamos lembrar que o Blink ele é uma plataforma gratuita até certo ponto. A partir de uma determinada função que você vai fazer com ela, a partir de, dependendo do widget que você vai colocar na sua dashboard, você vai ter que pagar. Mas, para tudo isso que eu falei até agora, e para algumas outras coisas mais, a parte gratuita dele é o suficiente e você vai ver que funciona muito bem. A gente tem aqui o Firmware Configuration, que são essas duas informações aqui que a gente vai usar daqui a pouco no código que a gente vai criar. Por enquanto, não precisa se preocupar com isso, tá? A próxima coisa que você vai fazer é criar os seus data streams. Data streams é como se fosse as variáveis que a sua dashboard, a sua plataforma vai trocar, né? Vai se comunicar com a placa que você estiver usando. Então, vamos criar então o nosso primeiro data stream. No nosso caso, vamos pensar o seguinte: a gente vai ter uma variável para cada carga que a gente for controlar. Então, a gente tem nesse caso, eu vou ligar 4 relés
e vou ligar duas fitas LED. Então eu vou criar no total 6 data streams. Esses 6 data streams, a gente vai criar eles agora como pinos virtuais do Blink. Isso porque nessa atualização eles deixaram muito limitado a parte que você seleciona exatamente o pino que você vai usar da sua placa. Você vai ver que se você selecionar um pino puramente digital, você vai ter aí, acho que até o 15, alguma coisa assim, e no ESP, quando você está usando, você tem pinos digitais muito além desse número. Então o ideal é a gente já trabalhar com os pinos virtuais, que é, pelo que a gente está sentindo, o caminho que eles estão querendo que a comunidade use. Porque eles aumentaram muito as possibilidades de pinos virtuais do Blink 1, né, do primeiro Blink, para esse aqui. Então, a gente vai criar 6 pinos virtuais nesse data stream. Para isso, a gente vem aqui em New Data Stream, Virtual Pin, e aí tem as configurações desses pinos virtuais. A primeira configuração, que é a de nome, é interessante você colocar o que você vai controlar com aquele pino para você lembrar depois na hora que você estiver fazendo a programação. Então, por exemplo, eu vou controlar 4 relés e eu vou controlar 2 fitas LED. Então, nesse primeiro eu posso colocar que vai ser o relé 1, por exemplo. Ele vai se chamar V0, isso aí eu não preciso mudar. O tipo da variável, nesse caso, vai ser uma variável inteira. Os pinos dos relés, eu só vou precisar que eles mudem de 0 para quando está desligado, para 1 quando ele está ligado. Diferente dos pinos para as fitas LED, que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco como é que vai ser isso aí. Aqui em unidades eu não preciso colocar nada, eu só preciso que essa variável vá de 0, aqui como está no mínimo, até 1 para ser o desligado e o ligado. E eu até posso colocar um valor default aqui, ou seja, quando inicia a minha dashboard, seja no celular, seja onde for, o valor default vai ser 0. Eu quero começar com ele desligado, tá? Então, é basicamente isso. E eu vou repetir esse processo para os outros 3 relés. A gente fez o primeiro, agora eu vou fazer para os outros também. Então, você vem aqui em New Data Stream, só coloca o mouse em cima que já vai aparecer as opções. Virtual Pin, vamos lá, relé 2, ele também vai ser inteiro. Agora você vê que ele automaticamente já coloca que o pino virtual é o V1, no outro relé 1 era o V0, agora o relé 2 vai ser V1. E ele vai fazer isso automaticamente porque ele já sabe que você já criou um pino virtual com o número 0. Então agora V1, ele vai de 0 a 1, desligado para ligado, e o valor padrão vai ser 0. Pode criar isso aqui. E vamos fazer a mesma coisa para os próximos relés. Relé 3. Ele já automaticamente colocou que é o V2, inteiro, de 0 a 1, valor default 0. E finalmente, a gente tem o relé 4, que é o último relé, automaticamente ele já colocou que é um V3, o número do pino virtual, inteiro, de 0 a 1, o valor padrão 0. Agora a gente vai criar os 2 pinos virtuais que vão trabalhar com as fitas LED. Quando a gente for programar a Vespa, a gente vai precisar pegar esses valores e colocar na função que a placa tem lá da biblioteca dela, que teoricamente foi criada para controlar motores. Você vai ver depois que a gente vai usar para isso a biblioteca. Lá na biblioteca tem o Vespa Motors, que é o que a gente vai usar para essas saídas que normalmente seriam usadas para motores, mas a gente vai usar para fita LED. Pela biblioteca lá da Vespa, foi feito de um jeito que essa variável que controla os motores vai de menos 100 a mais 100. Então, menos 100, 0, mais 100. E isso para controlar quando você usa motores, a velocidade do motor em um sentido, então de 0 a menos 100, e a velocidade do motor em outro sentido, do 0 a mais 100. Nesse caso aqui, a gente vai controlar o brilho da fita. Então, eu só preciso de um desses lados aí, né? Então, a gente vai colocar a tensão a corrente vai passar em um sentido só. Então, a gente vai precisar que ele entenda o controle de 0 a 100, que é um sentido só da corrente, sendo que 0 vai ser a fita desligada, 100 vai ser a fita ligada na maior tensão de todas, aí na maior potência, e tudo que tiver entre 0 e 100 vai fazer a fita acender de uma forma dimerizada, tá? Então, agora, quando a gente for criar o nosso Virtual Pin, eu vou chamar ele de fita LED 1,
ele já automaticamente colocou que é o pino V4, que é o próximo da ordem. Também pode ser uma variável inteira, só que ao invés de 0 a 1, agora ele vai de 0 a 100, digitei 00 aqui, e o valor default vai ser 0, porque eu também quero que comece desligado. Crio ela e vou criar a mesma coisa para a segunda fita que a gente vai controlar. Então, fita LED 2, V5 automaticamente, é um valor inteiro que vai de 0 a 100, com o valor default de 0. Você pode trocar as cores aqui, que essas cores vão ser usadas depois na sua dashboard, que ajuda, cara. Às vezes, dependendo do que você vai fazer, você só bate o olho na cor, você nem precisa ler o que está escrito ali. Você bate o olho na cor e já fala, isso aqui é o meu relé de tal lugar, de tal cômodo. Isso aqui é a fita LED que eu coloquei na sanca, só pela cor. E essas cores você consegue mudar também nessa hora que você está criando o DataStream ou editando o DataStream. Essa parte de DataStreams é só isso que você vai precisar fazer. Então, depois que você terminou isso, você pode clicar no Save aqui em cima, só para garantir que tudo que você fez está salvo e seu trabalho não vai ser jogado fora. Agora, entra a parte da dashboard web e da dashboard do celular. Como a gente já está aqui na tela do computador, eu vou criar a parte da dashboard web, mesmo porque a dashboard do celular você só consegue criar no celular. Então, vamos clicar aqui em Web Dashboard e clicar aqui em cima em Edit. Então, a gente vai editar essa dashboard web. Nesse menu lateral, você tem todos os widgets que você pode usar. Todos esses primeiros, eles estão disponíveis na conta gratuita. Então, o slider, switch, label, todos esses aqui, eles estão disponíveis na conta gratuita. Quando começa a aparecer esse upgrade aqui, quer dizer que são switches que você precisa fazer um upgrade do seu plano, ou seja, você precisa pagar para poder usar. Você pode ver que para o que a gente vai usar aqui, é o suficiente o que já tem aqui, que é o switch, o botão para ligar e desligar as lâmpadas dos relés, e o slider, que é o que a gente vai configurar para controlar o brilho das fitas LED. Então, basicamente a gente vai precisar de 4 switches e 2 sliders, porque a gente tem 4 relés e 2 fitas LED. Vamos começar então colocando os switches para controlar os relés. É só você puxar do menu e colocar ele onde você quer. Então eu coloquei um, vou colocar o segundo aqui, o terceiro eu vou colocar aqui e o quarto eu vou colocar aqui embaixo. E eu também tenho que colocar 2 sliders. Eu vou colocar um slider aqui e eu vou colocar um outro slider aqui embaixo. O legal é que ele mostra esses quadradinhos aqui, que é o grid, né? Um guia que você pode aumentar e diminuir os seus widgets, né? Que são esses botões, essas coisas, para o tamanho que você quiser. Então, por exemplo, o slider eu vou colocar um pouquinho maior aqui, o outro também. E aí vai ficar tudo mais ou menos no mesmo tamanho. Você colocou os widgets na tela, você precisa configurar o que cada um deles faz. Para configurar, você coloca o mouse em cima e vai ter essa engrenagemzinha. Clica na engrenagem e aí ele tem o título e a qual data stream se ele está referenciado. Então, por exemplo, vamos supor que nesse primeiro botão vai ser um relé que a gente vai colocar, por exemplo, a luz da cozinha. Então, aqui eu posso colocar o nome cozinha. E aí, qual que é a fonte da informação desse switch? É o que você vai selecionar aqui. É uma das variáveis que a gente acabou de criar, ou seja, um dos data streams que a gente acabou de criar. Aí, quando você clica aqui, você vai ver que tem todos os que a gente acabou de criar. Então, esse primeiro vai ser relé 1. O valor quando ele está ligado é 1, o valor quando ele está desligado é 0. Você ainda pode mostrar o label, se ele está ligado ou desligado, e escrever alguma coisa aqui. Por exemplo, o que vai aparecer quando o botão estiver ativado? Pode ser simplesmente ligado e desligado quando ele estiver desativado. Você vai ver que ele vai aparecer aqui do ladinho, tá? Você ainda tem como escolher em que posição que vai ficar esse label aqui. Então, você pode deixar ele com o nome do ambiente, e embaixo você pode deixar se está ligado ou desligado, como você pode deixar dessa forma aqui. Vamos deixar assim só para ser um pouquinho diferente. Now the world don't move to the beat of just one drum.
Bom, terminou todas as configurações desse switch, a gente clica em Save aqui embaixo e agora a gente precisa fazer todas as configurações de novo para todos os outros botões. Então, por exemplo, o próximo switch eu posso colocar, sei lá, a luz da sala, vai. E aqui no DataStream eu não vou usar o Relé 1 porque o Relé 1 eu já usei no outro switch, então eu vou usar o Relé 2, que é o meu pino virtual 1. Mesma coisa aqui, o valor para on é 1, o valor para off é outro, o valor para on é 1, o valor para off é 0. Aqui a gente pode colocar ligado, desligado, a posição do textinho ao contrário, save. Nesse outro switch a gente pode chamar ele de quarto. Esses nomes você pode colocar o que você quiser, né? Claro que eu tô pondo esses nomes aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. Ligado, desligado, save. E sei lá, se você quiser por aí a luz do banheiro, sei lá, quem que automatiza a luz do banheiro, né? Mas Relé 4, 1, 0, ligado, desligado. Às vezes é para você apagar a luz enquanto tem alguém dentro, né? Bom, então depois de configurado, a gente tem que a cozinha vai ser o meu pino virtual 0, que a gente tinha configurado como Relé 1, sala pino virtual 1, que é o Relé 2, e assim por diante. Agora, os sliders, configuração também é bem parecida. O título eu vou chamar de fita LED 1, o source vai ser fita LED 1, né, que é o V4. Ele vai de 0 a 100, send values on release on. Tá, esse botão aqui, ele significa o seguinte: você pode escolher enviar os dados conforme você está mexendo no seu slide ou só mandar o dado quando você puxa o slide para uma determinada posição e larga ele. Então, aquele dimmer que conforme você vai passando o dedo no slide ou você vai mudando na tela do computador e ele vai aumentando gradativamente, você tem que desmarcar essa opção. Se você quer que ele só mande o valor quando você põe na posição e tira o dedo, aí você deixa essa posição ativada. Eu vou desligar porque eu quero que conforme eu for mexendo o dedo no slide, ele vai enviando os dados e a gente vai vendo a luz ficando mais brilhante e menos brilhante. Os passos aqui é de 1 em 1, então eu vou ter 0, 1, 2, 3 até 100. Controles, show fine controls. Então tem o botãozinho de menos e mais aqui, a gente pode clicar e aumentar, como a gente pode clicar direto na bolinha e puxar ela para a posição que a gente quiser. E a mesma coisa com a posição onde você quer que fique o 0 aqui. Então eu vou deixar o label aqui, o zerinho, à esquerda, só para padronizar com o resto do que eu fiz. E finalmente vou fazer a mesma coisa para a fita LED 2. DataStream, fita LED 2 V5. 0 a 100. Desmarque esse aqui, porque eu também quero que ele fique mandando continuamente enquanto eu mexo no potenciômetro lá. Ponho aqui o left e save. Essa parte da dashboard web está pronta, é só isso que você precisa fazer. Não esquece de clicar em save quando você termina de fazer todas as edições. Então eu clico no save e ele deixou isso salvo. Tá? Nessa parte você editou a sua dashboard web, aquela que você vai poder usar no monitor, você vai poder usar numa TV e tal. A dashboard do celular, que é essa mobile dashboard, você vai editar ela pelo celular, você não vai fazer ela por aqui. Tanto se você clicar aqui, ele vai te falar para você instalar o aplicativo no celular. Tá? Isso a gente pode ver daqui a pouco. Aqui o importante é criar o DataStream e essa web dashboard. A gente precisa criar no Blink o dispositivo em si, para ele saber o que a gente está querendo, qual dispositivo a gente vai querer interfacear com essa dashboard que a gente criou. Então, para isso, a gente pode vir aqui nessa lupinha e New Device. Tá vendo? Aqui, essa lupinha é um resumo das coisas que você tem, né? O que eles chamam de search, para você procurar os seus dispositivos e tal. Vamos criar um novo dispositivo nessa tela, vindo aqui em New Device. Quando você entra em New Device, você vai ter essas opções, que é esse dispositivo que você está criando, ele vai ser controlado ou ele vai controlar qual template. Então agora a gente vai selecionar aquele template que a gente acabou de criar, né? Então clica aqui nesse template e aí na escolha de template vai ter automação residencial Vespa, que é esse template que a gente acabou de criar.
tá? Pode criar aqui e aí sim a gente está na tela que vai fazer o controle propriamente dito. Nessa parte de templates é mais a edição desse template, a criação das variáveis, a edição, onde que você vai mexer em cada variável. E aqui, nessa lupinha e tal, no dispositivo, vai ser a tela propriamente dita para fazer o controle desse dispositivo. Então aqui você pode ver que tem a dashboard web que a gente acabou de criar, tem outras informações e o principal é essa telinha que abre aqui em cima à direita, que tem as 3 chaves, que sem essas chaves, sem essas definições de chaves, o seu código que vai estar rodando dentro da placa não vai conseguir chegar até as suas dashboards, seja a dashboard web, seja dashboard do celular. Essas definições aqui, essas chaves, elas aparecem aqui de uma forma assim, só para você pegar elas rapidamente, tanto tem o copy aqui, mas se por um acaso sumir isso daqui, você pode vir aqui em Device Info, que elas vão estar aparecendo aqui. Aqui no Device Info, você vai ter todas as informações desse dispositivo. E uma das mais importantes é saber se ele está online ou offline. Nesse caso, como não tem ainda, a placa não foi ligada ainda, ele está offline e a última atualização deles foi às 2h28 da tarde, que foi quando a gente criou esse cara, que foi agora, 2 minutos atrás, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa informação do firmware configuration que tem aqui e criar o código que vai dentro da Vespa, usando essas informações e todas as outras informações que precisam para isso funcionar. Então agora a gente vai para a parte da programação. Na parte da programação, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar a biblioteca do novo Blink, tá? Então, para isso a gente vai abrir uma ideia do Arduino, que está aqui, e fazer a instalação da biblioteca. Para isso a gente vai em Sketch, incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas. Nessa parte ele vai carregar todas as bibliotecas do repositório e a gente vai conseguir escolher qual que a gente quer instalar. Pode demorar um pouquinho, depende um pouco do computador, depende um pouco da internet. Uma dica, se você já era usuário do Blink antigo, o simples fato de você atualizar essa biblioteca dessa forma não é o suficiente, tá? A gente já viu que só de clicar lá em atualizar, muitas vezes não é o suficiente para a placa se conectar no servidor do Blink novo. Então, se for o seu caso, e se você era usuário do Blink antigo e quer usar o Blink novo, o ideal fecha a ideia do Arduino, deixa tudo fechado, vai na pasta onde as bibliotecas são salvas e deleta a pasta da biblioteca Blink. Aí depois disso você vem e reinstala do zero a biblioteca. Não adianta fazer só o update da biblioteca, tá? Então, depois que se você já tinha, aí você deleta a pasta. Se você nunca teve, você vem aqui no gerenciador de bibliotecas e digita Blink com Y aqui na busca. Então, digitou isso, ele vai procurar essa biblioteca entre todas as que tem nesse repositório e a primeira biblioteca desse Volodymyr aqui, que nesse momento está na versão 1.0.1, é a que você tem que instalar. Então, para instalar, basta clicar no botão instalar, ele vai mostrar que está instalando, a barrinha vai chegar até o final e quando terminar, ele vai marcar aqui em verde, a água aqui azulzinho, que já está instalado. Feito isso, você já pode fechar e quando você for nos exemplos, por exemplo, você já vai ver que tem exemplos dessa biblioteca. Então você já tem alguns exemplos da biblioteca do Blink que vem junto quando você instala a biblioteca. No nosso caso, a gente não vai usar nenhum exemplo, a gente vai desenvolver o código do zero. Legal. Agora que a biblioteca está instalada, a gente pode voltar lá na tela do Blink e copiar aquelas informações que estão no Device Info. Clica aqui no Click to Copy Code, né? É a primeira informação que a gente vai colocar naquele código. Então, lá em cima, no código, a gente vai colocar essas 3 chaves que a gente acabou de copiar, tá? Isso aqui é super importante porque sem essas chaves o nosso dispositivo não vai conseguir conversar com o template que a gente acabou de criar. A próxima coisa que a gente vai fazer é colocar um define
em maiúscula, blink, underline, print, espaço serial. Isso aqui vai ajudar a gente a ver o debug do Blink, se ele está conseguindo se conectar no servidor, se está conectado no servidor certo. O que acontece muitas vezes se você usava o antigo? Se você só atualiza a biblioteca, ele continua conectando no servidor antigo, que não é a ideia. Quando a gente abrir o monitor serial, a gente precisa ver que ele conectou no servidor novo. Vai ter que estar aparecendo lá que está conectado na versão 1.0.1, alguma coisa assim, e não naquela 0.5.3, alguma coisa assim que é a antiga, tá? Então, é importante colocar esse serial para a gente conseguir ter esse debug. Vamos agora incluir as bibliotecas que a gente precisa para fazer esse código. Então, uma biblioteca extremamente importante que a gente precisa é a biblioteca Wi-Fi.h. Lógico que a gente vai usar o Wi-Fi da placa para se conectar no nosso roteador, para que haja então essa conexão à internet. Para isso a gente precisa dessa biblioteca Wi-Fi.h e também a gente precisa da biblioteca Wi-Fi Client. Acho que é assim, Wi-Fi Client. Essas são as bibliotecas do Wi-Fi propriamente ditas que vão fazer a placa se comunicar. Além disso, a gente precisa da biblioteca do Blink específica para o ESP32, que é o módulo que está na Vespa. Então, para isso, a gente vai dar um include. A biblioteca para isso é o Blink com Y, né? Blink Simple ESP32.h. Perfeito. Essas bibliotecas são as para fazer a conexão da placa na internet e também a conexão da placa no servidor do Blink, tá? Essas são as bibliotecas para isso. Eu vou primeiro fazer o código para o controle dos relés, porque o código do controle dos relés, ele não depende de uma biblioteca específica da Vespa, que é a Vespa Motors. Então a gente faz primeiro o controle dos relés simples, depois eu volto no código e a gente faz a adição da biblioteca da Vespa para controle dos motores, que vão ser as fitas LED, tá? Então, por enquanto, de chamada de biblioteca são só essas três. A próxima coisa que a gente vai fazer é criar uma variável do tipo char, que é a variável que vai armazenar a nossa autenticação. No caso, desse tipo char para a biblioteca entender. E a gente vai deixar ela igual ao que a gente definiu aqui em cima. Tá? Poderia ser usado de outra forma? Poderia. A única coisa é que essa é a forma que o próprio Blink lá, dos códigos de exemplo do Blink, é a forma que eles indicam de ser usado. Então a gente acaba seguindo esse procedimento. Próxima coisa é a chamada das credenciais da rede Wi-Fi que você vai querer conectar a sua placa. Então, essa chamada a gente cria uma variável chamada SSID, né, que é a sigla para o nome da rede. Aqui eu vou conectar na nossa rede Wi-Fi daqui, que chama Robocore. E eu vou criar uma segunda, que vai ser a pass de password, né? Que você vai colocar a sua senha do Wi-Fi, tá? Então, aqui você vai colocar o nome da sua rede Wi-Fi e aqui embaixo você vai colocar a senha da sua rede Wi-Fi, né? Aí cada um coloca a sua aí. Antes de declarar as variáveis que vão controlar os nossos relés, eu vou colocar nesse código o que o Blink precisa para funcionar, para você conectar na rede do Blink. Depois a gente volta e coloca todas as variáveis que a gente vai precisar para isso funcionar. Então, nessa parte de cima do código, que é o que vem antes do setup, são essas informações que você precisa. Agora, dentro do setup, a gente precisa inicializar aqui a porta serial, né, para a gente conseguir ver propriamente dito lá no monitor serial as informações do debug, tá? E outra coisa que a gente precisa fazer, a única outra coisa que a gente precisa fazer é colocar o comando que a placa vai pegar qual que é a rede que ela precisa se conectar, qual que é a senha e a chave de acesso para ela se conectar no servidor do Blink. Para fazer tudo isso, a gente só precisa dessa linha Blink com Y, né? Blink.begin, abre parênteses,
Alt, que é a autenticação, o token de autenticação que a gente colocou lá em cima, vírgula, a rede, SSID, a senha da rede, PASS, ponto e vírgula. Então, só com esse comando, ele já vai saber onde que ele tem que se conectar. Vou tirar essas linhas de comentário aqui para não atrapalhar. E aí, dentro do loop, a gente simplesmente coloca blink.run, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Só de você fazer isso aqui, a placa já vai conseguir se conectar lá na plataforma. Vamos ver isso em funcionamento? Eu vou colocar o cabo aqui, vou conectar na placa. Agora eu vou alterar a senha do Wi-Fi para a nossa senha do Wi-Fi aqui, e com isso você não vai enxergar, porque a gente vai dar um blur aqui, mas daí lembra de colocar as credenciais da sua rede. Eu vou ver aqui nas ferramentas. Para você salvar códigos na Vespa, na placa você precisa ter a ESP32 Dev módulo aqui, então se você não tem isso aqui, se você não sabe, tem um tutorialzinho da Vespa de como configurar a ideia do Arduino para você salvar códigos nela, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu vou... ele já conectou aqui, já selecionou a porta certa, tudo certo. Eu vou simplesmente carregar esse código para dentro da placa. Que aqui está gravando o código, quando chegar em 100%, ele está com o código dentro da placa. A gente pode abrir o monitor serial na velocidade 115.200 e olha que beleza. Ele conectou na minha rede, ele já me mostrou qual que é o IP local da minha placa, da minha Vespa aqui na minha rede que eu tenho aqui. E aqui que está a parte importante, ó. Esse V1.0.1 tá me dizendo que ele de fato conectou no servidor novo, quer dizer, que ele conectou no servidor do Blink novo. Se tivesse V0.5.3 ou algum número menor do que 1, ele está conectado no servidor do Blink antigo. Então, se isso estiver aparecendo para você, você não vai conseguir usar. Você tem que deletar a biblioteca, instalar nova para isso aparecer. E aí ele está realmente conectado e pronto para funcionar no novo servidor do Blink. Agora, se eu voltar lá na minha dashboard, eu já vou ver aqui que de offline aqui em cima mudou para online, e aqui no device info o status agora está online, e deveria ter mudado o horário também, porque ele, na verdade, ele não fez nenhum update. Vai ver que é isso, ele não fez nenhum update em variáveis, então essa hora aqui continua a mesma de antes. Então vamos ver se na hora que a gente passar uma variável, isso aqui vai mudar. Deveria. A dashboard ainda não faz nada com a minha placa, porque a gente não colocou nenhum código nela que mostra o que cada botão desse tem que fazer. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos voltar aqui para o código. E aí, agora sim, a gente precisa declarar as variáveis dos pinos, né? Onde que cada relé vai estar ligado na nossa Vespa, e colocar as 3 linhas de código que ele precisa para entender que quando eu mexer em cada botãozinho daquele da dashboard, ele tem que acionar cada um desses relés. Então, a primeira coisa é declarar essas variáveis, né? Falar para a placa em quais pinos os meus relés estão ligados. Então, para isso a gente pode subir aqui em cima do setup e falar que o meu relé 1 está conectado no pino 26, digital 26 da Vespa. Isso aí vem da documentação da Vespa, tá? Tem lá na página do produto onde estão os pinos. Relé 2, 25. Relé 3, 33. E relé 4, 32. Feito isso, eu preciso ir lá no meu setup e falar que esses 4 pinos são saídas. Isso aí é programação do Arduino convencional, como você já está cansado de saber. Então, pin mode, relé 1, isso aqui é uma saída, e eu vou fazer isso para todos os outros pinos. Pin mode, relé 3, output, pin mode, relé 4, output. Até aí, sem novidade. Então, o que eu vou ter que fazer agora são as funções, né, os procedimentos que o código vai tomar quando alguma daquelas variáveis, algum daqueles botões da nossa dashboard for alterado. Como que eu faço isso? Bom, abre um espaço aqui entre a declaração das variáveis e o setup,
e cria uma função nova. Essa função vem preparada da biblioteca do Blink, então ele sabe que toda vez que você escrever blink, underline, write e um número de variável dentro desse parênteses que a gente vai por aqui, ele sabe que você está querendo trabalhar com alterações naquela variável. Então, quando eu ponho blink, underline, write e V0 dentro desse parênteses, abro e fecho as chaves, ele sabe que toda vez que tiver qualquer alteração nesse V0, ele vai fazer alguma coisa. E nesse caso, toda vez que tiver uma alteração dessa variável V0 de 0 para 1 ou de 1 para 0, a gente vai alterar o estado de um dos relés. Para fazer isso, a gente precisa criar uma variável que vai ler essa alteração do V0. Então, a gente cria uma variável, por exemplo, uma variável inteira, que eu vou chamar de value, valor, tanto faz, que ela vai pegar o parâmetro que veio dessa função, então, parâmetro como inteiro. Quando eu faço isso, ele assimila a essa variável value toda a alteração que teve no V0. E a gente vai fazer a mesma coisa para o V1, para o V2, para todos os outros. Então, toda vez que tiver uma alteração na dashboard dessas variáveis, a gente, através dessa funçãozinha, vai conseguir trabalhar com ela na placa. Então, eu pego nessa variável value a alteração do pino, né, do pino virtual, nesse caso no pino V0, e aí eu pego esse valor e escrevo na porta que está o meu relé ligado, ou seja, eu faço uma escrita digital write, abre parênteses, nesse caso vai ser o relé 1, né, o pino relé 1, que é o pino 26, vírgula, value. E é só isso. Toda vez que tiver uma alteração no pino virtual 0, ele vai copiar essa alteração, esse valor do pino virtual para o value, e eu vou passar aqui no digital write se é para ligar ou desligar o relé. Então, tá no 0 o switch lá, aperto, ele vai para o 1. Esse valor vai para o 1, então o value vai para o 1, e aí o relé 1,1, quer dizer que o pino digital está sendo ligado. Quando for o contrário, ele vai receber 0, 0 é desligado. Eu faço a mesma coisa para todos os outros pinos virtuais. Então, vou copiar e vou colocar isso aqui 4 vezes. Só que aqui eu vou chamar de V1 para mexer no relé 2. Esse aqui eu vou colocar V2 para mexer no relé 3. Devia ter colocado no relé 0, né? Mas tudo bem. Aqui, V3 para o relé 4. Com esse código, a gente já consegue controlar todos os relés com os nossos pinos. Vamos salvar esse código na placa para ver isso acontecer. Eu fiz uma ligação aqui na placa com os 4 relés que a gente vai controlar nesse projeto. Então você pode ver que eu usei esses extensores, né, para facilitar essa ligação. Você pode usar jumper fêmea-fêmea se quiser. E aí eles estão ligados justamente nesses pinos 25, 26, 32 e 33 da placa, tá? Vou passar o código agora. Passado o código, ele voltou a se conectar aqui no servidor do Blink, beleza? Agora a gente vai voltar lá na dashboard e agora, quando eu clicar nesses botões, eu vou ter cada um dos relés acendendo. Aqui está o relé que eu assimilei para ser o da cozinha, o da sala está aqui, o do quarto está aqui e o do banheiro está aqui. Aquelas cores, lembra aquelas cores que a gente falou dos data streams? Olha onde que elas estão aparecendo aqui, tá? Então aqui você pode fazer alterações, se você quiser, nessas cores. E aí, você pode ligar e desligar na ordem que você quiser. Você vê que, a partir do momento que você entende como que o código que vai dentro da placa funciona para quando essas variáveis são alteradas, você consegue fazer o que você quiser. Então, por exemplo, eu poderia ter um único botão
que aciona todos os meus relés ao mesmo tempo. Basta você fazer a alteração no seu código, né? Então, a gente está usando relés aqui, você pode usar outros periféricos, você pode usar outros atuadores. Então, a ideia desse vídeo aqui é só você ter uma ideia do que você precisa fazer para o código, para pegar dentro da placa as informações que são alteradas através da dashboard. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar as fitas LEDs, na verdade a gente vai entender como que a gente faz para os potenciômetros dessa dashboard funcionar nos motores da Vespa. A parte de você receber a informação do 0 a 100 no código, você já viu, é a mesma coisa. Você vai pegar o parâmetro lá conforme naquela funçãozinha, tudo igual. A única coisa é que agora no código a gente vai ter que colocar a biblioteca da Vespa, que originalmente foi feita para controlar motores e que a gente vai usar para controlar o brilho de fita LED. Vamos voltar para o código agora. Para a gente fazer o controle das fitas LED pela Vespa, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar a biblioteca da Vespa. Então a gente vai vir aqui no Sketch e incluir biblioteca e gerenciar bibliotecas. A mesma forma que a gente fez na biblioteca do Blink, só que agora a gente vai instalar a biblioteca da Vespa. Espera esse gerenciador terminar de carregar tudo que ele tem para carregar. Na verdade o editor pode correr com essa parte aqui, porque isso aqui não precisa mostrar de novo já. Aqui em Refine Sua Busca, procura por RoboCore. E aí você vai encontrar todas as bibliotecas que a gente submeteu para o pessoal lá do Arduino. Você vai encontrar, a última biblioteca que a gente submeteu, pelo menos na gravação desse vídeo, é RoboCore Vespa. Então, você pode ver que a minha já está instalada aqui, a sua talvez não esteja, então você clica aqui, clica em instalar, e aí depois de instalar vai aparecer em verdinho que está instalada. Com a biblioteca instalada, a gente precisa chamar a biblioteca. Então aqui nos includes, eu vou aumentar um novo include aqui para a biblioteca da Vespa, que é robocore_vespa.h, fecha aspas. E aí eu preciso criar a instância que vai fazer todo o controle das fitas LED. Lembra que essa biblioteca e essa placa, na verdade, ela foi criada para controlar motores. Só que a gente não vai usar motor, a gente vai usar outra carga, essa carga que no nosso caso é uma fita LED. Mas como ela foi criada originalmente para controlar motores, a gente costuma manter as variáveis com os nomes originais. Então eu vou colocar no código motors, mas você lembra que a gente está controlando a fita LED. Tá, então a gente vai usar aí Vespa Motors, espaço Motors. E aí esse Motors que eu vou usar mais para frente no código, vou mostrar agora, para controlar como se fosse o motor da esquerda e o motor da direita, que no caso são os dois canais para cada uma das fitas LED. Para fazer esse uso dessa biblioteca para controlar as fitas LEDs é mais fácil ainda, porque quando você dá esse motors, ele já sabe onde estão os pinos que você tem que usar para controlar cada um dos canais. Então você não precisa ficar se preocupando em colocar número de pino. Então, lembrando que lá na dashboard a gente colocou fita LED 1 para ser o pino virtual 4 e fita LED 2 para ser o pino virtual 5. Então, mais uma vez, a gente vai digitar blink, underline, right, V4 e a gente vai ter depois, para controlar outra fita LED, blink, underline, right, V5. O que vai ter dentro dessa parte do código aqui, da fita LED 1 e da fita LED 2? A gente vai pegar o valor que foi alterado lá, né, da mesma forma que a gente fez antes. Então, vamos criar uma variável local chamada velho, que vai pegar o parâmetro como inteiro. E aí, esse velho, que é aquele valor do potenciômetro que vai de 0 a 100, a gente vai usar a biblioteca de motores da Vespa para fazer o controle da fita LED. Para fazer isso, a gente usa motors.setSpeed, aí setSpeed right e setSpeed left. Lembra que essa biblioteca foi criada para controlar um robô? Então, o robô você tem o lado direito dele, no motor que está do lado direito, e o motor que está do lado esquerdo. Por isso que a função é setSpeed right, lado direito, e a outra função setSpeed left. A gente está pegando emprestado essa biblioteca para controlar umas fitas LED. E o que a gente vai ter aqui dentro?
velho, que é o valor de 0 a 100. Da mesma forma que aqui no V5, se mudar o outro potenciômetro da dashboard, a gente vai ter que pegar o valor através do parâmetro como inteiro e motors, só que agora é set speed left, porque seria o motor da esquerda e vai assimilar o velho para esse cara aqui, certo? Esse é o código. Então, toda vez que a gente mudar aquele potenciômetro, eu vou receber isso, salvar na variável velho e passar para os meus drivers de motor para ele acionar a fita LED. A gente já pode passar esse código para dentro da placa e daqui a pouco você vai ver que já vai aparecer uma Vespa com as fitas LEDs ligadas aqui. Vamos passar o código, eu vou ligar isso e daqui a pouco a gente vê como é que vai ficar. Se você é um bom observador, você percebeu que eu não escrevi motors, eu escrevi motor e tá errado, eu tenho que escrever motors. E aí é por isso que ele tá falando que motor não foi declarado. Então, quando eu conserto para motors, aí sim eu consigo passar esse código para a placa. Agora sim, a gente volta depois que o código estiver salvo. Então, como você pode ver aqui, eu já salvei o código na placa. Eu removi o cabo USB, porque a partir de agora a gente não precisa mais, o código já está na placa, a gente não vai gravar outro. E eu coloquei também as duas fitas LED, né? Então, uma em cada canal da Vespa, eu tenho uma fita LED ligada aqui, eu tenho a outra fita LED separada ligada aqui, e no conector de alimentação eu tenho uma fonte ligada aqui, que é o que está energizando todo o sistema. Como o código já está salvo aqui na minha placa, eu posso vir aqui na minha dashboard e fazer todos os controles. Então, os relés continuam funcionando normalmente, tá? Liga e desliga. E agora, eu tenho também o controle das fitas LEDs. Então, você pode ver que conforme eu vou aumentando aqui o valor desse potenciômetro, essa fita LED está aumentando a luminosidade até que ela chega em 100%. Né? Então, posso diminuir aqui, deixar num 50%, deixa num 30, 29, bem fraquinho. Da mesma forma que eu posso fazer a mesma coisa para fita LED 2. Então, você vê que o controle das duas fitas é feito de forma totalmente independente. Enquanto eu estou controlando uma, a outra não faz diferença. E aí eu posso também ligar os relés aqui, deixar tudo ligado, ligar a outra fita LED junto, né? Ter todos esses controles de forma independente. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na web, né, nessa interface web, só que no celular. Então você vai ver que basicamente o procedimento é muito parecido, só que é aquilo, a gente vai estar mexendo direto na interface que vai ficar no celular. Primeira coisa que você precisa fazer, entrar na loja de aplicativos do seu celular, Android ou iOS, e buscar por Blink. Você vai encontrar esse Blink IoT New. Nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está no final de 2021, ele ainda está marcando como Blink IoT New. Provavelmente daqui a algum tempo, eles vão tirar o aplicativo antigo da loja e esse Blink IoT New vai passar a se chamar só Blink IoT. Então, pode salvar ele aí baixar e salvar no teu celular. Não deve demorar muito para ele terminar esse download. Quando ele termina, você abre ele e dá um login. Nesse login, você coloca o mesmo e-mail e senha que você colocou agora há pouco no online aí. Então, eu estou colocando meu e-mail, a senha e clica em login. Ele vai se conectar e perguntar se você quer, se você deixa ele te mandar notificações, você pode deixar. Quando você abrir essa tela do Blink, quando você faz o seu login, você vai ver que logo de cara ele já tem o template Automação Residencial Vespa. Só que se você clicar nesse template, não tem nada, ele está em branco. Ele está em branco, porque a dashboard do celular não foi criada. Ele sabe que existe esse template porque você tem esse template online para web, né? Aquela dashboard web, mas ele não tem nada no seu celular porque ela não foi criada ainda. Para você criar essa dashboard do celular, nessa tela em branco você vai clicar aqui nessa chavinha de boca aqui e ele vai entrar na tela de edição. Então você pode clicar no maisinho e começar a adicionar
todos os botões, sliders e outras coisas que você quer que tenha nesse projeto. Você vai ver que na versão do celular você tem vários outros widgets que são da versão paga, diferente da versão web lá, que tem poucos da versão paga, mas tem bastante coisa na versão gratuita também que dá para se divertir bastante aí com isso. Então, para esse projeto, a gente vai adicionar os nossos 4 botões. Aqui na versão do celular também existe a possibilidade de você aumentar e diminuir o tamanho. Então eu vou adicionar os meus 4 botões aqui, Mas se você tem toque, você vai querer fazer tudo bonitinho. Deixar todos do mesmo tamanho. Pronto. Além dos 4 botões, você coloca também os 2 sliders. Vou colocar o slider bem grandão aqui e mais um slider que vai ser o da outra fita LED. Feito isso, agora você precisa configurar cada um desses widgets. Então, clica no primeiro botão. Qual vai ser o título desse botão? Lembra? A gente colocou cozinha no outro. Qual vai ser o data stream do botão cozinha? Vai ser o Ele1, né? As mesmas coisas, só que aqui você vai ser um botão push, que você segura ele e ele fica no estado segurado, ou switch, que você aperta e ele fica naquele estado, você aperta de novo e ele volta. Nesse caso vai ser um switch. Quais são os labels do ligado e o desligado? Tamanho da fonte, a cor do texto. Concluído, dá o xizinho aqui, ele já vai aparecer cozinha e o pino virtual. Vou fazer isso para todos, tá? Para os sliders aqui, é a mesma coisa. Título, fita, eu tinha colocado F maiúsculo, fita LED 1. Qual é o data stream? Fita LED 1 V4. Enviar valores só quando você soltar? No nosso caso, a gente está fazendo que não, né? Então, conforme você vai mexendo, ele vai já mandando os valores para a fita. E, finalmente, fita LED 2, datastream, fita LED 2 V5, a mesma coisa dos valores, de quanto que é enviado, e pronto. Essa é a configuração do seu da dashboard mobile. Então você terminou de configurar tudo isso, você pode dar um xizinho, que agora sim, naquela tela que estava em branco, vai aparecer os botões. Então, a partir do momento que você aperta, vai funcionar exatamente igual estava funcionando no computador, porque a configuração na placa é a mesma. E aí você só precisou fazer a mesma coisa que você fez lá na interface web, aqui na interface do celular. E é aquilo. Você não precisa estar na mesma rede que o seu projeto, na mesma rede Wi-Fi do seu projeto para funcionar. Você pode estar no 3G, você pode estar no 4G, você pode estar em outro Wi-Fi, você pode estar do outro lado do mundo, que isso vai continuar funcionando. Tá legal? Bom, você viu que é super tranquilo de você fazer projetos usando esse novo Blink. Nesse caso aqui a gente usou a Vespa, porque ela já tem o SP32. Então dá uma olhada nesse vídeo, eu sei que é um vídeo um pouquinho denso, um pouquinho cheio das coisas, mas era justamente para ser um tutorial, início, meio e fim, para você fazer um projeto usando essa ferramenta que é tão legal. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui no YouTube mesmo, comenta na página da Vespa, manda e-mail pra gente, manda mensagem pelo Instagram, faz do jeito que você preferir. Perguntas, tira sua dúvida que a gente está aqui para isso também, tá? Se você tem alguma sugestão para a gente fazer de vídeo usando o Blink, ou usando a Vespa, ou usando algum outro produto que a gente fabrica, entre em contato também que a gente vai ficar super feliz de receber a sua sugestão, tá legal? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Se você ainda não é cadastrado no nosso canal, se cadastra, ativa as notificações para receber sempre que a gente lançar um vídeo novo. Logo, logo a gente volta com outro vídeo de projeto, do começo ao fim, como a gente fez esse. E por enquanto é isso. Até o próximo.